Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade geral aqui do melhor site preparatório de concursos do Brasil, que é o Estratégia Concursos. Esperamos que vocês estejam gostando das aulas. É o que eu sempre digo, contabilidade não é uma matéria fácil. Então muitas vezes você vai ler uma vez, vai ter muita dificuldade, mas quando você voltar, porque os assuntos são muito interligados, quando você voltar, tá, talvez você vai ter uma facilidade um pouco maior, porque você já vai ter um entendimento da primeira leitura, mas não se assustem, não se acanhem, porque é complicado mesmo. Mas a gente faz o que pode aqui para facilitar para vocês. A gente está sempre antenado aí nas mudanças, nas questões, tá? A gente está sempre de olho aí para ver o que a gente pode ajudar aí vocês, tá bom? A gente vai continuar falando dos nossos pronunciamentos contábeis. Agora a gente vai falar de um outro pronunciamento que já apareceu algumas vezes em prova, tá? Que é o chamado CPC 07, que são as subvenções governamentais. E esse pronunciamento ele teve uma alteração interessante, porque antigamente, quando a empresa, antes da Lei 11.638, tá? Quando a empresa recebia uma subvenção, uma doação do terreno, alguma espécie de incentivo, qualquer que fosse, essa subvenção ela era contabilizada diretamente no patrimônio líquido. A gente sabe que no patrimônio líquido nós temos dois tipos de reserva, tá? Falou em reserva, a gente está se referindo a uma conta do PL. Nós temos no patrimônio líquido as chamadas reservas de lucros, que são valores que a empresa apurou na demonstração lá do resultado do exercício, trouxe para o PL, tá? E ela resolveu guardar um pedaço desse lucro, seja porque a lei manda, seja porque é necessário, seja para outra finalidade, dependendo do tipo de reserva. Ou nós temos a chamada reserva de capital. A reserva de capital a gente pode conceituar como sendo um valor que a empresa recebe que não transita pelo resultado do exercício, muitas vezes não sendo submetido à tributação. Então, por exemplo, antigamente, se eu recebia um terreno do governo, eu ia lançar a débito do ativo não circulante imobilizado, conta terrenos, e ia creditar uma conta reserva de capital chamada reserva de capital para subvenção, para doações e subvenções governamentais, tá? Esse valor ele não ia para o resultado do exercício. Só que com as modificações contábeis, isso mudou, tá? Com a edição dos pronunciamentos contábeis, isso mudou. Quando veio o CPC 07 e quando veio a Lei 11.638, essa possibilidade de a subvenção governamental não transitar pelo resultado do exercício acabou. Então agora você vai transferir essa receita de doação de subvenção governamental para a demonstração do resultado do exercício. E depois você pode sim excluir isso da base de cálculo do lucro real. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba aqui é que o seguinte, esse tratamento das doações governamentais que o governo faz para a empresa mudou, tá? Mudou com as mudanças contábeis recentes. Então antes ia para PL direto, para uma conta chamada reserva de capital, agora não. Agora você deve reconhecer isso como receita no resultado do exercício, tá bom? Então vamos olhar no CPC 07, primeiro o ponto, o que é uma subvenção governamental, tá? Vamos lá na tela. Assistência governamental é a ação de um governo destinada a fornecer benefício econômico específico a uma entidade ou a um grupo de entidades que atendam a critérios estabelecidos. Não inclui benefícios proporcionados
única e indiretamente por meio de ações que afetam as condições comerciais gerais, tais como o fornecimento de infraestrutura em áreas em desenvolvimento ou a imposição de restrições comerciais sobre concorrentes, tá? Então, assistência governamental é a ação de um governo destinada a fornecer benefício econômico específico a uma entidade ou a um grupo de entidades. Já a subvenção é uma assistência governamental, vejam, a subvenção é uma espécie de assistência. É uma assistência governamental, geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro, e as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais da entidade. Então aqui, um primeiro aspecto digno de nota é o seguinte, que a subvenção é uma espécie... Desculpa, minha letra ficou horrível. A subvenção é uma espécie da assistência governamental. Então, assistência governamental é gênero, a subvenção é espécie, tá? Por exemplo, exemplos de subvenção. Incentivo fiscal, doações de terrenos, doação de modo geral, subsídio. Então, olha o que fala a definição de subvenção governamental. Então, fala, a subvenção governamental é uma assistência governamental, geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade, normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Então, aqui, o que tem que se anotar é que a subvenção, geralmente, é em troca do cumprimento de condições. Essas condições podem ser passadas ou futuras. E por que a norma diz que geralmente é em troca do cumprimento de condição? Porque nós sabemos que o governo não pode, existe um princípio no direito administrativo que é conhecido pelo o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Então você não pode dispor os bens da administração da maneira que você acha melhor. Então, se você está beneficiando uma entidade com algum dinheiro, com algum ativo, com algum bem governamental, você vai ter que ter uma contraprestação. Eu não posso simplesmente, enquanto governo, chegar e doar R$1 milhão para uma entidade. Não posso, tá? Qual a contrapartida? Então, pela indisponibilidade do interesse público, a subvenção ela é feita normalmente em troca do cumprimento de condições. Vejam que a subvenção ela é bem mais específica do que a assistência governamental, tá? Então vamos lá, volta lá. Então é isso que fala, subvenção governamental é uma assistência governamental
geralmente na forma de contribuição pecuniária, dinheiro, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiros e as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade. Tá bom? Então, agora, vamos seguir para a gente ver o que interessa. Galera, o ano passado nós tivemos uma modificação na legislação do imposto de renda. Eu esqueci o número da lei, é 12.941, se eu não me engano. Eu vou voltar na próxima aula com o número exato da lei. A minha memória anda ruim para gravar número de lei assim. É lei 12.000 ou 12.000 e alguma coisa, 491, 12.941, que trouxe algumas modificações na parte de lucro real, tá? E em um artigo específico, essa legislação, ela trata exatamente da doação e subvenção governamental, que é no artigo 30. Olha lá o que a legislação fala. Vamos lá. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações feitas pelo poder público, não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que refere o artigo 195-A da Lei 6.404, que somente poderá ser utilizada para a absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal, ou aumento do capital social. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui uma subvenção, tá? Nós temos uma subvenção. Vamos supor que é um terreno. Então, vamos ignorar por enquanto a contabilização. Mas quando você cumpriu o requisito que o governo pediu para ganhar esse terreno, isso aqui vai ser reconhecido, antigamente era reserva de capital. Não transitava pelo resultado. Mas isso aqui não existe mais. Hoje, é receita na demonstração do resultado do exercício, tá? Só que, galera, nós sabemos que quando nós estudamos a demonstração do resultado do exercício, nós vimos que na DRE nós temos lá receitas e custos e despesas. Desculpa. Nós temos receitas e despesas. E chega um momento da apuração, quase no final, que nós fazemos o cálculo do imposto de renda, tá? E como nós estamos jogando essa doação para o resultado do exercício, a lógica seria tributar isso pelo imposto de renda. Só que veio essa legislação de 2014, ela falou o seguinte, olha lá, artigo 30, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações feitas pelo poder público, não serão computadas na determinação do lucro real. Ou seja,
ela exclui, ela permite que seja excluído da apuração do lucro real, que não seja tributado pelo imposto de renda, tá? Então, essa lei é a Lei 12.973, lembramos aqui o número, de 2014, a Lei 12.973 de 2014, ela fala assim, olha, então o valor que você recebeu de subvenção para investimento, ele não vai ser computado na apuração do lucro real, ou seja, você não precisa computar isso no cálculo do seu imposto de renda, tá? Desde que você constitua a reserva de lucro a que se refere o artigo 195-A da Lei 6.404. Então, o que acontece? A gente tem aqui um terreno que foi doado. Hoje, isso é uma receita na demonstração do resultado do exercício, tá bom? Depois que a gente achou o lucro líquido do exercício, isso aqui vai para o balanço patrimonial para a conta lucros acumulados. Tá bom, galera? Isso aqui vai vir para a conta lucros acumulados aqui. Só que dentro desse lucro tem uma parcela referente a uma doação, subvenção governamental. E o que você pode fazer? Para que isso não seja tributado pelo lucro real, você vai debitar essa parcela referente à subvenção governamental aqui na conta lucros acumulados e vai constituir uma conta chamada reserva de incentivos fiscais. Aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então o tratamento hoje é isso. Recebeu aqui um terreno, antes ia para reserva de capital. Hoje vai para receita na demonstração do resultado desse exercício. Só que o que acontece? Quando você achar o lucro líquido do exercício, você vai transferir isso para o balanço, para a conta aqui lucros acumulados. Só que uma parcela desse lucro aqui, ele foi obtido, ele contém a doação governamental, que é Y. E aí, se você pegar e tirar esse valor Y aqui da conta lucros acumulados e constituir aqui a conta reserva de incentivos fiscais, você pode excluir isso da base de cálculo do imposto de renda, tá? Então a Lei 12.973 de 2014, ela prevê essa possibilidade aí, tá bom? Ela prevê essa possibilidade, ok? Então, vamos seguir e dar uma olhada no item 7 do CPC 07, que fala o seguinte, olha lá, subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária, a valor justo, não deve ser reconhecida até que exista segurança de que, letra a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas. Letra B, a subvenção será recebida. Item 8. O simples recebimento da subvenção não é prova conclusiva de que as condições a ela vinculadas tenham sido ou não cumpridas. Então, galera, olha só. Uma subvenção, isso aqui é importante, isso aqui cai em prova, hein, galera? Item 7 e item 8 caem em prova. Então, vamos macetear isso aqui. Uma subvenção, ela só é reconhecida quando
houver certeza, tá, de que vai cumprir as condições. Então, o governo vai fazer uma doação, ele vai exigir que a empresa coloca tantos mil postos de trabalho, constrói uma fábrica, X e Y, tá bom? Então, ela só vai reconhecer a subvenção quando houver certeza de que vai cumprir as condições e que a subvenção será recebida. Aí vem o item 8 e completa. O simples recebimento da subvenção não é prova conclusiva de que as condições a elas vinculadas tenham sido ou serão cumpridas. Então, olha aqui, se o governo faz uma doação de um terreno e eu tenho que construir uma fábrica, não significa que só porque eu recebi o terreno a fábrica vai ser construída. Então, é exatamente isso. Você tem que ter essas duas condições. Você só vai reconhecer uma subvenção quando houver certeza de que as condições vão ser cumpridas e que a subvenção vai ser recebida, tá bom? Agora vamos para o ponto mais importante aí, o que cai em prova. Esse item 7 ele é bastante cobrado, tá? Mas ele é cobrado de maneira teórica. O que mais cai aqui, na verdade, é a contabilização disso aí, tá? Olha lá, o que fala o item 12? Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido. Esse aqui era o tratamento anterior. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no PL, tá? Ela não pode ser creditada diretamente no PL. Anotem isso. O tratamento anterior era esse, creditava direto no PL. Hoje não. Hoje é receita. Tá? Hoje é receita. Item 15A. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na DRE, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser feita em conta específica do ativo. Tá? A gente vai explicar isso. Item 16. É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário e confrontada com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados. Então, a receita deve ser reconhecida ao longo do tempo, tá bom? Só não vai o ser se não tiver base para reconhecimento proporcional. E o item 17, na maioria dos casos, essa correlação pode ser feita, ou seja, entre receita e despesa, associadas, e a subvenção é reconhecida em confronto com as despesas correspondentes. Semelhantemente, subvenção relacionada a ativo depreciável deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação. Tá? Então, esses itens a gente vai explicar com um exemplo, tá? Na próxima aula. Mas antes, vamos ver aqui uma coisa. Por que uma subvenção não pode ser
não pode ser creditada no PL, porque não é mais receita de capital. Porque ela não é mais uma reserva de capital, tá? A subvenção deve ser reconhecida como receita. Por quê? Por quê? Ela não é recebida dos acionistas. Esse é um primeiro argumento. Quando a empresa recebe capital social, ela acredita o PL, a conta capital social, e debita o ativo, não é? Esse é o lançamento que a gente já está acostumado a fazer aí para integralização de capital. Mas uma subvenção governamental, ela não é uma receita recebida de acionista. Então, esse é um dos motivos pelo qual ela deve ser reconhecida como receita. O que mais? Como ela não é gratuita, a entidade tem despesas com essa subvenção. Diversos tipos, tá? Como não é gratuito, a entidade tem despesa. Então, reconhecendo o resultado, ajuda a confrontar as receitas e despesas correlacionadas. Tá bom? E basicamente é isso. E também é o seguinte, tem mais um ponto aqui. É uma analogia aos tributos. Porque os tributos, você reconhece. Como entende? O CPC fala assim, olha, você está recebendo uma subvenção, então, de certa forma, é um alívio que você está tendo aí na sua carga tributária, tá? Então, já que você está reconhecendo algumas despesas tributárias, alguns receitos, alguns ganhos na sua demonstração do resultado, a subvenção também vai ter que ser reconhecida ali no resultado, tá bom? Então, por analogia à situação tributária que você tem, que geralmente vai transitar ali pelo resultado do exercício, você tem que reconhecer isso como receita, tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo aqui de como é feita essa doação governamental e como isso é contabilizado, tá bom? E como isso é contabilizado. E aí esses itens que a gente viu, volta lá, o 12, 15A, 16 e 17, eles vão ficar mais claros de se compreender, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta, um abraço.